Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 8ª teleaula do projeto de Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou doutoranda e mestra em Educação Matemática, também tenho especialização na área de Tecnologia e tenho graduação em Licenciatura em Matemática. Nessa aula de número 8, nós vamos falar de equação do primeiro grau. Então, todos os conceitos relacionados desde o início de como é composta uma equação do primeiro grau, os seus membros, como nós podemos resolver, interpretar alguns problemas que podem também ser aplicados no nosso dia a dia a partir dos conceitos relacionados a uma equação do primeiro grau. Para que você possa aí se situar com relação aos nossos objetivos da aula, nós vamos então, conhecendo os nossos objetivos, apresentar então a partir dos conceitos do que é uma equação do primeiro grau, então toda a parte da definição, compreender aí as formas, né, de como que a gente pode resolver uma equação do primeiro grau, assim como também então resolver situações, problemas que vão envolver essas equações. Então, vai ter um momento na nossa aula de hoje em que nós vamos ter uma interação, onde nós vamos poder aplicar os conteúdos conhecidos, né, que nós vamos aprender na aula aqui, a partir do nosso Kahoot. Então, para que você já possa ir se localizando, quem entra pelo site ou quem já tem o aplicativo, segue o nosso código do Kahoot, que é 749-405, então 749-405. Por quê? Porque no momento da nossa aula, em que nós formos trabalhar com o Kahoot, você já vai estar preparado aí para que você não perca tempo, para que você possa até entrar no aplicativo ou entrar no site e colocar o código e participar da nossa aula de hoje. Então, fica a dica aí com o código do nosso Kahoot. Então, se nós vamos falar de equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: o que a gente pode... Quando eu fui montar a aula, eu pensei, o que eu posso levar para o meu aluno, pensando em alguma aplicação do dia a dia, que a gente possa, às vezes, se deparar com uma equação do primeiro grau e, às vezes, de forma bem intuitiva, a gente já utiliza. Então, eu pensei em várias situações e uma que me chamou bastante atenção foi com relação ao uso do celular, ao uso de planos para celulares. Então, antes da gente entender o que eu pensei para você, eu trouxe uma curiosidade. Você sabia? Então, vamos ler o que é e se você sabia. Você sabia que o telefone celular é um dos meios de comunicação que mais se populariza e até abril deste ano de 2019 já chegamos a mais de 230 milhões no Brasil. Então, o que nós podemos pensar com relação a isso? Eu achei uma curiosidade bem interessante, porque existe mais celulares no Brasil do que brasileiros. Como é possível isso, né? Então, olha o quanto nós estamos consumindo esses recursos tecnológicos e por que existe, né, mais celulares do que brasileiros. Porque é muito comum a gente comprar um aparelho de celular, passa um determinado tempo, a gente já tem que fazer a troca, parece que é um desespero, né? Uma forma de consumo imensamente consumível mesmo com relação a esses aparelhos de celulares. Eu mesmo tenho, acho que um aparelho que não funciona mais em casa. Então, se você for pensar em mim, somente eu já tenho 2 aparelhos que eu comprei, então, em toda a minha vida, tal, num determinado tempo. Então, é bem interessante, eu achei legal esse tema, porque às vezes a gente está consumindo e não está pensando na quantidade de consumo em relação a isso. E, além disso, pensando em celulares, hoje é muito raro ter pessoas que ainda usam os pré-pagos, né? Hoje a gente tem operadoras aí que facilitam bastante com relação aos planos de celulares existentes no mercado. E é muito comum, às vezes, a gente pegar um plano mais inferior ou mais superior, dependendo da sua necessidade. Então, para isso, eu selecionei uma situação em que a gente vai discutir sobre possíveis planos para aparelhos de celular. Então, eu espero que essa situação que eu escolhi possa ajudar você até mesmo numa futura escolha. Uma coisa que eu quero deixar claro também, claro que aqui a gente está utilizando esse conhecimento específico para uso de celular, mas ele também pode ser utilizado em outras situações que a gente precisa fazer as relações considerando aí uma variável ou uma incógnita, tá legal? Então, vamos entender essa situação que eu trouxe para você. Eu preciso escolher um plano mensal de R$160 para o meu celular. Então, essa é uma necessidade que nós temos aqui no nosso problema. Olha o que o cara lá, o vendedor falou. Para você, eu indico os planos A
ou os planos B. Então o vendedor chegou e fez essa solução. Aí vem aquela pergunta: como escolher o plano A ou o plano B? Então olha as condições que nós temos nesses dois planos. Se eu escolher a empresa, né, o plano A, eu vou ter o seguinte, olha, a quantidade de minutos disponíveis vai ser 90 minutos, eu vou pagar um valor fixo mensal de R$ 83,00 e cada minuto que eu usar a mais que esses 90 minutos, eu vou pagar 71 centavos. Lembrando que ele tinha R$ 160,00, ele quer um plano de 160. Já o plano B, olha o plano B que interessante. O plano B, você não tem nada de minuto disponível, você não vai pagar nada fixo, mas a cada minuto que você usar, você vai pagar R$ 1,39. Então, considerando esse meu problema em que a pessoa quer usar R$ 160,00 para pagar por mês, qual plano será que é mais viável, considerando que ele vai pagar R$ 160,00? Então, o que a gente pode observar? Isso é muito comum. Às vezes a gente chega em lojas e os vendedores chegam com vários planos e a gente precisa fazer a melhor escolha. E geralmente a matemática, o uso desses cálculos, nos auxiliam muito na tomada da melhor decisão e qual é o melhor plano, tá? Eu mesmo já fiz algumas escolhas, teve opções de trocas de aparelhos por conta do plano, e aí a gente tem que saber entender como a matemática pode nos auxiliar com isso. Mas, considerando esses dois planos, eu tenho o primeiro questionamento, eu tenho a primeira pergunta da aula de hoje. Então, vamos lá. Como que nós podemos escolher o melhor plano? Então, esse é um momento que eu quero que você discuta aí no seu polo, discuta com seu colega. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, o que você faria para escolher o melhor plano? Considerando que você está disposto a pagar um plano de R$ 160,00. Então, discuta, pense, mande suas contribuições, eu vou dar um minutinho e eu já volto. Então, para que a gente possa resolver essa situação de forma adequada, claro que pode ter pessoas que escolham das maneiras que elas preferem, elas podem montar esquemas, jogar valores, mas a nossa equação do primeiro grau, ela pode nos auxiliar e muito e facilitar esse cálculo. Quer ver como? Mas antes nós vamos entender o que é uma equação do primeiro grau, entender as suas características, para que depois a gente possa resolver essa situação. Vamos lá. Primeiramente, se eu estou falando de equação do primeiro grau, nós precisamos entender que ela é uma sentença matemática que vai mostrar, né, apresentar uma relação de igualdade e que contém pelo menos uma incógnita representada por uma letra. Então, o que a gente tem que pensar? É muito comum aparecer nas nossas equações do primeiro grau ou do segundo, no caso específico a gente está trabalhando no primeiro grau, a letra X, a letra Y, tem algumas que aparecem A, B. Então, nós usamos algumas letras do nosso alfabeto para que a gente possa representar essas incógnitas. A palavra equação, ela tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual. Então, nós vamos trabalhar com igualdades. É como se eu estivesse igualando algo e a gente precisa encontrar o valor. Quando eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau, eu gosto sempre de retomar uma questão. Não sei se você lembra, mas lá quando nós éramos pequenininhos, lá no fundamental, a professora colocava um quadradinho mais um valor e aquilo tem que dar, por exemplo, um quadradinho mais 2, aquilo tem que dar 5. E a professora perguntava, quanto eu tenho que colocar no meu quadradinho? Então, esse quadradinho é como se fosse a minha incógnita na minha equação. Reparem, eu tenho uma igualdade, eu tenho um sinal de igual, e eu preciso descobrir um valor que, colocado naquele exato lugar que era o meu quadradinho, dá o resultado daquela minha igualdade. Então, o princípio, a relação de uma equação do primeiro grau,
pode sim ser relacionada a partir desse quadradinho. Só que conforme a gente vai avançando de níveis escolares, a gente precisa trabalhar com a minha matemática formalizada. Então a gente começa a trabalhar com as incógnitas, que é o X, que é o Y, que é a, B, enfim, que são as nossas letras. Então essas letras, elas aparecem para que a gente possa olhar para ela e pensar, opa, que número que eu posso colocar no lugar daquela letra que vai validar aquela minha igualdade, tá? Voltando, então quando a gente está falando dessa equação do primeiro grau, a gente tem uma equação geral do meu primeiro grau. Nesse caso, nós estamos considerando a incógnita x, nós estamos trabalhando com a letrinha x. E a gente está trabalhando também no conjunto dos números reais, tá? Então vamos deixar bem claro que na nossa aula nós vamos trabalhar o conjunto dos números reais. Olha como que fica uma equação geral do primeiro grau. Então ela vai ser representada por uma incógnita, onde eu vou ter um coeficiente A, um coeficiente B, e aqui no caso vai ser igual a zero. A gente tem uma questão, olha, esses coeficientes A e B, eles vão pertencer ao meu conjunto do real, só que o A não pode ser zero. Por que que o A não pode ser zero? Porque se eu jogar A aqui no lugar do meu zero, quando eu multiplicar por x, ele vai zerar o meu x. E daí, no caso, nós não vamos ter uma equação do primeiro grau. E o que que difere uma equação do primeiro grau do segundo grau? No caso, o primeiro grau é como se eu tivesse um expoente 1 aqui em cima do meu x. Por isso, nós chamamos de primeiro grau. Quando você encontrar uma equação com x ao quadrado, você vai ter uma equação do segundo grau. X ao cubo, do terceiro grau. E assim sucessivamente, que é o que nós não vamos ver hoje, mas eu gosto também de deixar bem definidinho para que vocês não confundam. Olha o nosso exemplo. 2x mais 3 igual a zero. Ela é uma forma, uma equação geral. Por que que ela é uma equação geral? Porque ela está igualada a zero. E o que que a gente pode observar? Que o meu coeficiente A é esse número que está acompanhando o meu x, que é o número 2. E o meu coeficiente B é o número 3. Então, aqui nós estamos começando a trabalhar o que é e quais são os elementos que compõem uma equação do primeiro grau. Além disso, nós temos membros ou termos de uma equação. Então, a gente pode chamar tanto de membro, vai ter algumas referências bibliográficas que vão utilizar membro e outras que vão utilizar termo de uma equação, tá? O que que nós podemos tirar disso? Então, eu posso ter que qualquer parcela do primeiro ou do segundo membro é um termo. Então, olha onde está a minha igualdade, tá? Então, eu vou falar bastante com vocês. Passo para um lado, passo para o outro, ou seja, o membro ou o termo vai de um lado da igualdade ou para o outro. Esses elementos que estão aqui estão do lado do meu primeiro membro, ou são referentes ao meu lado esquerdo. Já esses elementos que estão do meu lado direito da igualdade é o meu segundo membro. E esses são termos que compõem os meus membros, tá? Então, só para que a gente consiga entender e conhecendo algumas nomenclaturas que a gente vai começar a trabalhar daqui por diante. Dando continuidade, o que que a gente tem que pensar? O que que é uma raiz, que é um dos principais objetivos? Geralmente os problemas pedem para a gente resolver uma equação do primeiro grau, pedem para a gente encontrar as raízes, ou seja, a raiz de uma equação do primeiro grau. Por que raiz? Porque se eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau, eu vou ter somente uma raiz. Se eu estivesse trabalhando com uma equação do segundo grau, eu ia ter duas raízes, tá? Pode ser distintas ou iguais. Mas a gente precisa entender que nós vamos encontrar um único resultado para esse conjunto verdade de uma equação. E como que nós resolvemos, então, a nossa equação? Primeiramente, que eu sempre gosto de dar a dica, é o seguinte, vamos considerar o meu sinal de igualdade, tá? Considerando o meu sinal da igualdade, eu sempre falo para os meus alunos, tentem deixar os termos, né, que tem a incógnita, no caso aqui a incógnita é x, para o meu lado esquerdo da igualdade. E os meus números, sozinhos, sem as incógnitas, nós vamos deixar para o lado direito da igualdade, para o meu segundo membro. Então, se o meu 4x já está desse lado, eu somente vou copiar esse 4x. Agora, nós temos um ponto aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Se eu preciso fazer com que esse menos 12 desapareça desse lado da igualdade, eu vou somar 12 aqui desse lado da igualdade. Por que eu estou somando 12 desse lado da igualdade?
Menos 12 mais 12 vai dar 0. Então, eu zerei. Só que tudo que eu faço em um membro, eu também tenho que fazer do outro. Se eu somei 12 desse lado da igualdade, eu também tenho que somar 12 do outro lado da igualdade. É por isso que muitos professores falam assim, passa para o outro lado do sinal, passa para o outro lado da igualdade mudando de sinal. É porque a gente precisa fazer essas operações. Não tem problema, depois de um certo tempo, que você já esteja habituado, acostumado a fazer essa troca para o lado da igualdade, você fazer automaticamente, mas eu sempre gosto de enfatizar o porquê que esse 2 está passando para lá positivo. O mesmo vai acontecer com a divisão. Como que eu faço para simplificar esse 4 desse lado da igualdade? Se eu divido por 4 desse lado da igualdade, o que eu também tenho que fazer do outro lado da igualdade? Também preciso dividir por 4. Mais uma vez, por isso o professor fala que esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que esse x vai ser igual a 12 dividido por 4, 3. Quer dizer que essa é a solução da minha equação do primeiro grau. E como que a gente pode tirar a prova real disso, de que ela é verdadeira? Eu não tinha que 4x menos 12 é igual a 0? Eu acabei de encontrar que o meu x é 3. Então, no lugar do meu 4, eu vou substituir, no lugar do meu x, eu vou substituir o número 3. Menos 12, e isso tem que dar 0. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Reparem que isso vai dar uma condição verdadeira. Olha, 0 é igual a 0, quer dizer que o meu 3 é solução da minha equação do primeiro grau. Então, primeiramente, o que eu quero reforçar? Por que eu fiz esse procedimento de mostrar para você por que esse número passa para o outro lado da igualdade somando ou subtraindo? Porque a gente precisa fazer esse cancelamento, deixar nulo aqueles... É como se a gente estivesse simplificando aqueles números, que é muito comum o professor falar assim, tá somando, passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Tá multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, não é que não esteja correto o que o professor fala dentro da sala de aula, até porque quando a gente está com pressa, na rapidez, a gente acaba fazendo isso. Mas muitas pessoas não sabem o porquê que a gente faz isso quando nós estamos resolvendo uma equação do primeiro grau, do segundo grau e assim sucessivamente. Quer ver o nosso segundo exemplo agora? Começando a ficar um pouquinho mais complicado porque a gente já tem incógnita nos dois membros. Então, como que nós podemos resolver isso aqui? Então, agora que eu já expliquei para você a parte do termo que soma ou subtrai, eu vou fazer direto, tá? O que eu já tenho desse lado da minha igualdade? Que com incógnita, o 4x. Quem tem que vir com o meu 4x do lado esquerdo da minha igualdade? Ó, nós temos um outro elemento, que é o menos 6x, que também precisa ir para o outro lado da igualdade. Só que se ele vai mudar de sinal, lembre-se, se ele era menos, ele vai passar mais 6x. Igual a quem? Quem já está lá do outro lado, que é o meu 8. O menos 12 vai vir com o meu 8 agora, só que se ele era menos 12, ele vai vir mais 12. 4x mais 6x, 10x. Isso vai ser igual a 8 mais 12, 20. Lembre-se, se esse meu 10 está multiplicando, ele vai passar do outro lado da minha igualdade, dividindo. Eu posso simplificar esses meus zeros, que eu estou dividindo. 2 dividido por 1, 2. Quer dizer que a solução da minha equação vai ser igual a 2. E o que representa esse 2? Se a gente substituir lá, olha, para a gente tirar a nossa prova real, vai ficar 4 vezes quem? Quem é o meu x? 2 menos 12, e isso tem que ser igual a 8 menos 6 vezes quem? Vezes o meu 2, que eu acabei de encontrar. 4 vezes 2, lembrando que eu sempre tenho que resolver primeiro a multiplicação, ou a divisão, né, para depois a adição e subtração. 4 vezes 2, 8, mais 2, igual a 8, menos 6 vezes 2, menos 12. Então, fazendo as nossas operações aqui, o que nós vamos ter aqui? 8 mais 2. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu estou resolvendo correto. Ah, e aqui é menos 12, tá? Então, vai dar 8 menos 12. Por isso que eu estava tendo uma confusão aqui. Quando eu tenho 8 menos 12, vai dar menos 4, que vai dar menos 4 também desse lado da igualdade.
Tá vendo como é verdadeiro? Então quer dizer que o meu 2 é a solução dessa minha equação. E nós temos também um exemplo 3, e nesse exemplo 3 eu quis trazer por quê? Porque aqui a gente tem uma distributiva e existe muita dúvida com relação à distributiva. Então, primeiro nós precisamos resolver essa distributiva para depois abrir a nossa equação do primeiro grau. Então, vai ficar 3, olha lá, o menos 2 vai multiplicar todo mundo que está dentro desse parênteses. Então, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 3, menos 6. Igual ao x menos 18. Cuidado com esse tipo de distributiva, tá? Tem muita gente que faz confusão quando a gente está trabalhando com ela e acaba não fazendo a multiplicação. Então, nós vamos deixar tudo que tem incógnita x para o lado esquerdo da minha igualdade e tudo que tem número para o meu lado direito da igualdade. Então, eu vou copiar o que eu já tenho aqui, olha, menos 2x, tenho também o menos 6x, e esse x que está sozinho vai passar para o outro lado do sinal, de igual, menos x, igual. Quem já está lá do outro lado? Menos 18. E quem está faltando ir lá com o meu menos 18? O 3 positivo vai passar? Menos 3. Então, nós vamos somar agora, olha. Quando está negativo, é como se eu estivesse devendo todos esses x. Então, devendo 2x, devendo menos 6x, vai dar menos 8x. Com menos x, menos 9x. Igual. Menos 18 com menos 3, menos 21, correto? Então, quando eu tenho que o meu x está dando negativo, mais um macetinho que a gente já viu, eu tenho que multiplicar todos os meus elementos por menos 1. Então, vai ficar 9x mais 21. E vou passar dividindo, então, esse 21 sobre 9, tá? Então, nesse caso específico, nós temos aí como resposta, então, esse... Ah, olha, aqui a gente não tem esse x, tá? Vamos corrigir aqui, muito legal, reforçando aqui, então esse x não vai ficar desse lado. Então, eu vou apagar e vou fazer de novo, eu acabei de ver que eu tinha considerado ele como um x. Então, apagando aqui, eu vou fazer de novo para que fique claro para você. Então, eu vou ter 3, menos o 2x, menos 2x, menos 2 vezes 3, 6, igual a x menos 18, tá? Cuidado com esse menos 6 aqui, porque eu acabei colocando um x e ele não tem esse x, tá? Então, vai ficar menos 2x, esse x vai passar menos x. Quem já está do outro lado da minha igualdade? Menos 18. Quem vai para lá agora? Esse 3, menos 3, e estava faltando esse menos 6, que vai ser mais 6 positivo, tá? Então, eu vou ficar com menos 3x igual 18 menos 3, vai dar menos 18 com menos 3 dá menos 21, com mais 6. Então, aqui nós vamos ter como resposta menos 15, por isso que a minha divisão não estava dando exata, tá? Então, vamos corrigir aí e nos atentar. Multiplicando por menos 1, vai ficar 3x igual a 15. O meu 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Dividindo o meu 15, então, por 3, nós vamos ter como resposta correta o número 5. Quer dizer que o 5 é a solução da minha equação. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu substituir aqui no lugar do meu x esse número 5, nós vamos validar e vamos entender que as igualdades aí são verdadeiras, são válidas. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para que a gente pudesse resolver a nossa equação do primeiro grau. É preciso bastante atenção, não sei se você percebeu, mas na hora da distributiva eu acabei despercebendo ali com relação ao x. Por isso, importância a gente estar sempre atento, para que se a gente erra um tipo de cálculo, a gente acaba não chegando na resposta correta, tá? Então, só retomando, arrumando aí a nossa resolução. E agora, como que a gente pode utilizar esses conceitos relacionados à nossa equação do primeiro grau para resolver uma situação-problema, que é aquela situação-problema dos nossos planos de telefone? Vamos lá. Lembrando, então, que nós tínhamos aí 2 planos para que nós pudéssemos escolher, e esses planos são da empresa A, onde nós temos 90 minutos disponíveis, vai pagar R$ 83,00 mensais fixos, e cada minuto que ele exceder esses 90 minutos, ele vai pagar 71 centavos. Já no meu plano B,
não vai ter nenhum minuto disponível, não vai ter nenhum valor fixo, mas ele vai pagar R$ 1,39 aí por cada minuto que ele utilizar. E lembrando que a gente tem aí, neste caso, R$ 160, né? Para que a gente possa utilizar nesse plano. Então, qual que é a quantidade de minutos que podem ser utilizados para que a gente tenha um gasto de R$ 160? Considerando o meu plano B, tá? Então, nós vamos utilizar o meu plano B para que a gente veja, se eu vou pagar R$ 160, quantos minutos eu vou utilizar nesses R$ 160, considerando esse plano B. Então, o plano B, ele diz o seguinte, que para cada minuto que ele utilizar, ele vai pagar R$ 1,39. O que a gente pode considerar os minutos? Se a gente chamar os minutos de X, que vai ser a nossa incógnita, então nós vamos poder montar uma equação do primeiro grau. Então eu posso dizer que X minutos, se cada minuto ele vai pagar R$ 1,39, multiplicando a quantidade de minutos que ele vai utilizar, isso tem que dar quanto? 160, que é o que ele quer pagar por mês. E aí vem aquela pergunta, quantos minutos vezes 1,39 dá 1,60? Então, o que a gente observou aqui? Nós temos uma equação do primeiro grau. Então, eu posso dizer que, olha, eu tenho uma igualdade, a minha incógnita está desse lado da igualdade. Então, eu vou fazer o que esse meu 1,39 eu vou passar do outro lado da minha igualdade? Dividindo. Então, quando eu faço 160 dividido por 1,39, nós vamos ter um valor de 115,107914. Então, vamos fazer um valor aproximado aí de 115 minutos. Quer dizer que nesse plano B, R$ 160 vai dar de uso para essa pessoa 115 minutos. Então, eu já entendi que no meu plano B, eu vou ter 115 minutos disponível. Agora, o que vai acontecer no meu plano A, onde nós temos outras condições? Já no meu plano A, nós temos que ele tem uma quantidade de minutos disponíveis, que é essa quantidade fixa. Temos o valor fixo mensal, que é 83, e temos que cada minuto que ele exceder vai dar 71 centavos. E vem de novo aquela pergunta, qual é a quantidade de minutos que podem ser utilizados para que a gente tenha, então, R$ 160 por mês? Então, como que a gente faz para montar? Primeiro, se eu vou chamar o meu minuto de X novamente, tá? Então, meu minuto, novamente, estou trabalhando com X. Você pode escolher qualquer incógnita para trabalhar, mas eu estou escolhendo X. Então, considerando esse plano, o que eu tenho? Eu tenho uma quantidade de minutos, que vai ser o X, vezes o quê? A quantidade de cada minuto, que é 0,71 centavos. Então, a quantidade de minutos excedentes vezes 71 centavos, mais o quê? Mais o fixo que eu já tenho aqui, que é R$ 83. Então, mais esse 83 tem que ser igual, eu não vou colocar as vírgulas do real, tá? Tem que ser igual a 160. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nós temos uma equação do primeiro grau, onde eu tenho 0,71 vezes x mais 83 igual a 160. E agora a gente vai resolver, então, essa nossa equação do primeiro grau. Então, abrindo um quadro branco aqui para que a gente possa resolvê-la. Então, lembrando que eu tinha 0,71x mais 83, e isso tem que ser igual a 160. Então, quem que vai ficar do meu lado esquerdo da igualdade? O 0,71x. Isso vai ser igual. Quem já está do outro lado da minha igualdade? O 160. Quem vai passar para o outro lado? O 83, que era positivo, vai passar negativo. Então, quando eu faço, copiando, olha, 0,71x vai ser igual 160 menos 83, 77. Esse 0,71 que está multiplicando vai passar para o outro lado da minha igualdade, dividindo. Então, 77
dividido por 0,71. Então, eu tenho que esse x, que esse tempo, vai ser o quê? 108,45, o quê? Vamos fazer aproximadamente aí, né? 108 minutos. Então, esse aqui é o valor excedente, mas nós temos que considerar mais uma coisa. Quando ele paga esse R$ 83, ele já está ganhando 90 minutos no plano. Então, quer dizer que por esse R$ 83 fixos, ele vai ter ainda mais 90 minutos, se ele optar por esse plano. Então, com R$ 160, ele vai conseguir 180 minutos mais 90 minutos, totalizando, então, um valor aproximado, porque a gente está trabalhando com valor aproximado aqui, de 198 minutos. Então, a gente utilizou uma equação do primeiro grau para identificar e localizar qual plano era mais viável. Então, quais são os resultados que nós chegamos aí, né? Nós entendemos o seguinte, que com o plano A, ele vai ter 198 minutos se ele pagar R$ 160. Já no plano B, ele vai ter 115 minutos se ele pagar R$ 160. Então, aqui mostra efetivamente a importância da gente saber utilizar esses cálculos matemáticos para que a gente possa aí tomar a melhor decisão no nosso dia a dia. E às vezes, aqui neste caso, a gente teve que analisar somente 2 tipos de planos. Às vezes a gente tem 2, 3, 4, os vendedores chegam em cima da gente, demonstram vários planos. Não, porque se você fechar esse plano, você ganha um aparelho e tal. Então é legal a gente colocar no papel, sistematizar para que a gente consiga entender, porque às vezes nem sempre, quando eu bato o olho, eu acho que aquele plano é o mais viável, é o mais conveniente para mim. E olha como uma equação do primeiro grau pode nos auxiliar. E outra dica que eu gosto de dar bastante é quando a gente vai resolver uma situação, problema, tem um problema para solucionar, escreva o problema. Escreva os dados que você tem. Não, eu vou chamar o tempo de X. Não, eu vou chamar tal coisa de Y. Por quê? E organize esses dados, porque facilita muito na hora de montar algumas equações, montar algumas operações para resolver determinado problema. Então, eu espero que tenha ficado claro para você como utilizar esses conceitos relacionados à equação do primeiro grau para resolver um tipo de situação, problema como essa e tomar a melhor decisão, que foi aqui no caso o plano B, bem mais viável do que o plano A. E se a gente não tem conhecimento suficiente, a gente acaba aí passando, os vendedores passam umas lábias boas na gente e a gente acaba não fazendo a comparação de forma correta, tá? Então espero que tenha ficado claro para você, porque agora a gente tem uma atividade de interação onde você vai colocar a mão na massa e eu quero ver as suas contribuições aqui na nossa aula. Nós temos aqui, olha, aqui um pacote de biscoito, um biscoito de uma marca X, tá? Isso aqui não é a minha incógnita, eu só quis colocar o nome do biscoito para que a gente não citasse marca. Esse biscoito custa R$ 1,25. Se o João comprou N pacotes de biscoito gastando R$ 13,75, qual que é o valor de N, né? Quantos biscoitos ele comprou? Então, é uma atividade que eu quero que você organize, pense numa equação do primeiro grau. Claro que vai ter gente que vai resolver de outros métodos, não tem problema. O importante é que você entenda a essência da equação do primeiro grau, porque muitas vezes a gente faz de forma bem intuitiva, mas tem como a gente também sistematizar e formalizar aí dentro da matemática. Então, eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco eu volto.
Bom, espero que você tenha conseguido resolver essa atividade. Como a gente pode utilizar, então, uma equação do primeiro grau para resolvê-la? Vamos lá. Então, aqui nós tínhamos que um pacote de biscoito custa R$ 1,25. Se o João comprou N pacotes desse biscoito e ele gastou 13,75, qual é o valor de N, né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que 1,25 é cada pacote de biscoito. Então, eu vou multiplicar esse 1,25 por N. E isso tem que ser igual a quanto? Ao total que ele pagou. 13,75. Então, reparem que aqui nós temos uma equação do primeiro grau bem simples, onde a gente já tem a nossa incógnita isolada para o lado esquerdo da igualdade. E agora, o que nós temos que fazer? Passar esse meu 1,25 dividindo, então, por 13,75. Fazendo essa divisão, 13,75 por 1,25, nós vamos ter como resposta 11. Quer dizer, então, que o João comprou 11 pacotes desse biscoito. Então, utilizando esses conhecimentos relacionados aí à equação do primeiro grau, a gente conseguiu, então, resolver. Neste caso específico, pode ter pessoas que pensam de cara assim, se eu paguei 13,75 por cada pacote, e 13,75 no total, e cada pacote é 1,25, então simplesmente, eu posso fazer a divisão e eu vou encontrar. Mas vocês viram como, quando a gente monta uma equação do primeiro grau, ela também tem a mesma lógica disso, ela também faz essa divisão. Então, de forma intuitiva, a gente já faz isso no nosso dia a dia. Só que parece que quando a gente vem para a matemática, que nós queremos formalizar aquilo, às vezes acaba ficando um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E não, na verdade é o mesmo procedimento que a gente já utiliza no nosso dia a dia, só que de forma formalizada, que é o que a matemática faz, porque quando a gente aumenta de nível em algumas situações, aí a gente precisa dessa formalidade para que a gente consiga resolver com mais facilidade. Tá bom? Eu tenho mais uma situação, problema, para que a gente possa resolver. Vamos lá. Essa também é uma situação que pode acontecer bastante com a gente no dia a dia. Então, nós temos que uma agência de turismo, ela vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, onde elas têm 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor de R$ 8.125. Então, esse é o valor total dessa viagem. Essa família é composta por 3 adultos, por 2 crianças, e lembrando que cada criança paga 2/3 do valor de cada adulto. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de cada adulto e de cada criança para realizar esse passeio. Então, por que eu quis trazer essa atividade? Porque é muito comum a gente, às vezes, querer fazer uma viagem, a gente chega na agência, de cara já pergunta quanto fica. Então, olha que situação interessante. Isso também pode servir quando a gente vai para algum restaurante, que às vezes a criança paga menos que o adulto. Então, são situações que aparecem no nosso dia a dia e que agora nós vamos utilizar esses conceitos relacionados a uma equação do primeiro grau para resolvê-la. Então, vamos lá. Primeiro eu vou chamar o adulto da incógnita x, tá? Então, o meu adulto vai ser chamado de x. O valor do adulto é x. O valor da criança não era 2/3 do valor do adulto? Então, o valor da criança vai ser 2/3 de x, tá? Então, lembrando que x é o valor que cada adulto vai pagar e aqui a criança vai pagar 2/3 desse valor, só organizando, trabalhando com as incógnitas. Lembrando que nós temos 3 adultos e 2 crianças. E o total do passeio é R$ 8.125. Então, como que nós podemos montar isso? Eu tenho 3 adultos. Qual é o valor que cada adulto vai pagar? X. Então, eu tenho 3 vezes o X, que é o valor dos 3 adultos. Eu tenho o quê? 2 crianças. Qual é o valor que cada criança vai pagar? 2/3 de X. Só que eu vou multiplicar por 2 porque eu tenho 2 crianças, tá?
E essa soma tem que ser igual a 8.125. Então vem aquela pergunta, como que eu faria para resolver uma situação dessa se eu não tivesse uma equação do primeiro grau? Já pensou? Que nem o exemplo anterior que nós trabalhamos, ele era simples, ele era intuitivo. E nesse caso, que contas você faria para resolver essa operação, para chegar nesse resultado e entender quanto ficaria por adulto ou por criança? Então, neste caso aqui, eu preciso dessas condições com relação à equação do primeiro grau para facilitar o meu cálculo, para ajudar eu a encontrar essa solução com mais rapidez. Então, voltando, vamos ver como é que a gente resolve aqui, onde nós temos fração. Se eu tenho fração, o que a gente tem que retomar com relação à minha fração? Pessoal, se eu estou falando de fração, nós precisamos igualar nossos denominadores. Então, eu vou apagar os meus círculos que eu fiz aqui, para que fique mais claro. Tá vendo que eu tenho um denominador 3, embaixo desse meu denominador eu tenho 1, e embaixo desse meu outro denominador eu também tenho o número 1. Se eu tivesse números diferentes, eu teria que encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses números. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 vai ser 3. Então, o número que vai ficar abaixo no meu denominador é o número 3. Como que eu continuo a minha operação agora? Eu vou pegar esse meu 3, vou dividir pelo número que está embaixo e vou multiplicar pelo número que está em cima. Então, vai ficar 3 dividido por 1, 3, vezes 3, 9x. Por isso que está aparecendo esse 9x. Vou copiar o meu sinal de mais e vou fazer o mesmo procedimento aqui agora. Olha, cuidado que esse 2 vezes esse 2 dá 4, tá? Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, 4. Lembrando que a gente tem um x aqui, por isso que fica esse meu 4x. 3 dividido por 1, 3, vezes esse 8.125, 24.375. Depois que eu fiz todas essas operações, já igualei o meu denominador, eu posso simplesmente simplificar o meu 3 que está no meu denominador, que é o que vai acontecer aqui agora. Então, eu simplesmente simplifico esse meu 3, vai ficar, então, 9x mais 4x, 3x, igual a 24.375. Então, esse 13 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho que esse meu x vai ser igual a 24.375 dividido por 13, quer dizer que cada adulto vai pagar R$ 1.875. Então, eu já achei o meu x, que era o valor de cada adulto. Mas a gente ainda precisa encontrar o valor de cada criança. E quanto é cada criança? Cada criança não é 2/3 de x? Quem é o meu x que eu acabei de encontrar aqui? O meu x é R$ 1.875, que é o preço de cada adulto. Como que eu faço para encontrar 2/3 de 1.875 para que a gente possa encontrar o valor de cada criança? Então, eu vou fazer 2/3 multiplicado por 1.875. Aqui, como eu estou trabalhando com multiplicação de fração, esse 1.875 é a mesma coisa que se eu tivesse o número 1 no denominador. Multiplicação de fração, eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo. 2 vezes 1.875 vai dar 3.750. 3 vezes 1, 3. Quando eu faço essa divisão, 3.750 dividido por 3, nós vamos ter um valor de 1.250. Quer dizer, então, que cada adulto vai pagar 1.875 e cada criança vai pagar 1.250. E quando eu fazer, lembre-se, nós tínhamos quantos adultos? Nós tínhamos 3 adultos. Se eu fizer 3 adultos vezes o preço que ele vai pagar, 1.875, mais 2 crianças vezes o preço que cada criança vai pagar, vai dar o meu total, que é o valor do meu pacote integral,
de R$ 8.125. Então, a gente utilizando esses conceitos relacionados à equação do primeiro grau, nós conseguimos resolver aí essa atividade. É uma atividade que pode sim aparecer no nosso dia a dia e que a gente precisa aí desses conhecimentos para resolvê-la. Então, como você pode observar, nós tivemos que utilizar esses conceitos, Por que foi importante nós trabalharmos com a incógnita? Porque a incógnita nos permitiu conhecer o valor de cada adulto. E se eu tinha o valor de cada adulto, eu consegui identificar o valor de cada criança. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa resolução. E agora, nós temos um momento de interação, onde nós vamos trabalhar com o nosso Kahoot. Então, nesse Kahoot, mais uma vez, eu quero que você coloque em prática, é um momento de participar da nossa aula. Então, já vai entrando no aplicativo, já vai entrando no site, porque na hora que eu lançar a pergunta, você já vai estar preparado para resolvê-la e não perder tempo. E eu quero muito que o seu polo, o seu nome, apareça aqui na nossa aula de hoje, porque quem acerta com maior rapidez aparece no nosso pódio. Então, vamos lá conhecer o nosso Kahoot. Então, para quem ainda não acessou, olha aí o nosso código 749-405. Vou dar mais um tempinho aí para vocês irem entrando, tá? Daqui a pouco eu vou dar o start, então aproveita. Quero todo mundo participando do nosso Kahoot. Quero ver os polos aí que estão participando. Vamos lá. Vamos começar o nosso Kahoot, vamos lá. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. E aí, qual é o número? Quero ver, prestem atenção na leitura. Fique a dica aí, hein? Então vamos lá, olha que legal, nós temos aí 2 pessoas que acertaram. Então vamos ver qual foi o problema que nós tivemos, porque a alternativa correta era menos 40 e a gente já vai entender o porquê era menos 40. E olha o nosso pódio, então a Tati ficando em primeiro lugar, temos aí o Macedo de Souza também que conseguiu aparecer e o Bolfinho aí de Serrinha. Muito legal a participação de todos vocês aqui no nosso Kahoot. Então o que eu queria mostrar com isso? Por que teve bastante gente que acabou indo pelo erro? Porque foi falta de ler o enunciado. E eu vou explicar para você o que tinha no nosso enunciado, que tinha uma pegadinha e a intenção era essa mesmo, para que você preste atenção o que você está lendo e como que, às vezes, a nossa interpretação pode nos fazer deslizar em algumas resoluções. Então, vamos lá para que a gente possa corrigir. Então, nós tínhamos o seguinte, né? Eu vou abrir um quadro branco para que a gente possa, então, fazer a nossa resolução da atividade.
o que nós tínhamos aí no nosso Kahoot? Nós tínhamos que o dobro de um número, então eu já sei. Quem que é o meu número? Eu vou chamar o meu número de x, tá? Se eu quero o dobro deste número, o dobro dele vai ser 2x. Tudo bem até aí? Só que olha lá, o dobro de um número subtraído de 20. Não é o 20 que foi subtraído desse número, e sim o dobro de um número. Então, eu tenho que o 20 e esse 2x foi subtraído desse 20. Por que pode ter sido gente que errou? Porque pode ter feito 2x menos 20. E quando a gente faz 2x menos 20, vai dar diferente. E isso tem que ser igual a 100. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha que pode aparecer aí em algumas situações e que é muito comum, tá? Então, vem essas questões mesmo pra gente ficar esperto. Eu já coloquei mesmo de propósito, porque eu sabia que muitas pessoas iam pelo intuitivo e não iam parar para pensar com relação a essa montagem. E aqui nós vamos resolver a nossa equação aí normalmente, em que eu vou ter menos 2x desse meu lado da igualdade. Quem está do outro lado? O 100. O 20 que está positivo vai passar negativo, onde eu vou ter menos 2x igual 100 menos 20, 80. Posso ficar com esse menos 2? Não. Lembre-se de quando a gente estava trabalhando lá os métodos de resolução. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, multiplicando menos 2x por menos 1, eu vou ficar com 2x positivo. E multiplicando o 80 por menos 1, eu vou ficar com menos 80. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo do outro lado do sinal da igualdade. Chegando, então, na resposta como sendo menos 40. O que muita gente deve ter feito? Deve ter pego 2x, subtraído 20 e igualado a 100. Quando a gente faz essa operação, nós vamos ter um resultado diferente, onde eu tenho 2x igual, o que eu tenho do outro lado da igualdade? O 100, o 20 vai passar mais positivo, onde eu vou ter 2x igual 100 mais 20, 120, esse 2 vai passar dividindo, onde eu vou ter que esse x vai ser igual a 60. Olha aí, eu coloquei a resposta a 60 de propósito mesmo. Então, nós temos que estar atento ao que é que a atividade está pedindo para que a gente não caia e não deslize com relação a isso. E assim, olha, tem muitas questões que existem essas pegadinhas. Questão de interpretação, principalmente quando a gente está trabalhando com a álgebra, que é o ramo onde entram as equações do primeiro grau. Então, espero que você não esqueça mais disso, que quando você leia agora um problema, uma situação, você pense antes e lembre, eu lembro que a professora falou que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá bom? E agora nós temos mais uma situação, problema, para que a gente possa discutir. Nós temos agora um grupo de amigos, então não sei se você percebeu, mas eu estou trazendo questões aí de universidades, de Enem, para que a gente possa ir discutindo, tá? E como uma simples equação do primeiro grau pode nos auxiliar nessas resoluções. Então essa é uma questão da Unirio, tá? Do Rio. Então um grupo de amigos vai acampar no final de semana. Sabendo-se que numa certa hora da manhã, do domingo, o equivalente a 1/3 desse grupo está envolvido no preparo do almoço. Olha lá que legal. Então, 1/3 do grupo está fazendo almoço. A metade do grupo está cuidando da limpeza, está organizando o acampamento. A 10ª parte desses dois subgrupos está colhendo flores na redondeza. E um elemento do grupo está lendo um livro. Então, sempre tem aquele, né, que não está querendo ajudar ninguém. E aí vem aquela questão, quantos elementos nós vamos ter nesse grupo? E como que a gente pode utilizar, então, a equação do primeiro grau para que a gente possa, então, utilizar. Então, primeiro de tudo, vamos organizar aí, tá? Nós temos 1/3 desse grupo que vai estar envolvido, primeiro que nós vamos chamar de X, a parte do grupo que está envolvida com o preparo do almoço, tá? Nós vamos chamar de Y,
a parte do grupo que está cuidando da limpeza do acampamento. Nós vamos chamar de Z, a parte do grupo que está colhendo flores. E aqui eu coloquei o T, que é o total do grupos, mas na resolução vai estar V, tá? Vai estar a letrinha V. Então, só para que a gente não faça confusão. Então, o que eu estou trabalhando aqui de início? Eu estou organizando os meus dados, o que eu vou chamar de cada um, quem é a parte do grupo que está envolvida no almoço, quem é a parte do grupo que está envolvido na limpeza, quem é a parte do grupo que está colhendo flores. E, neste caso total, lembrando que a gente tem uma pessoa do grupo que está lendo um livro, depois a gente vai ter que adicionar, e a gente tem o total de pessoas que estão compondo esse grupo. E como que nós podemos organizar isso, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que 1/3 desse grupo, se eu chamei o grupo todo de V, tá? Então, todo o grupo, a quantidade de elementos que eu tenho nesse grupo, eu vou chamar de V, tá? Então, se eu chamei o grupo todo de V, que são as quantidades de pessoas que tem no grupo de V, e eu tenho que 1/3 desse grupo está envolvido com o preparo do almoço, lembre-se, quem que estava envolvido com o preparo do almoço? Era o meu X, tá? Se 1/3 desse grupo, então eu posso dizer que esse X é equivalente, é igual a 1/3 do total de pessoas que nós temos no grupo, tá? O que mais que nós temos aqui? A metade está cuidando da limpeza. Então, quem eram as pessoas que estavam cuidando da limpeza? Nós chamamos de Y. Então, quer dizer que metade, 1/2 desse grupo está cuidando da limpeza. E olha o que nós temos aqui que é um ponto importantíssimo. Quer dizer que a 10ª parte dos 2 subgrupos estão colhendo flores. Quem é os 2 subgrupos? É o grupo X e o grupo Y. Só que se eu quero a 10ª parte desses 2 grupos, eu vou ter que somar esses 2 grupos e determinar 1/10, né, dessa parte. Olha aí, tem alguns detalhes importantes que a gente precisa ter conhecimento. E aí vem aquela questão. Qual é o total de pessoas que eu tenho nesse grupo? Então, eu tenho que o total de pessoas vai ser igual à quantidade de pessoas que está lá envolvido no almoço, mais a quantidade de pessoas que está envolvido na limpeza, mais aquelas pessoas que estão colhendo flores, e tem aquela outra pessoa que está fazendo o quê? Lendo um livro. Então, a partir dessa equação, nós vamos substituir os nossos valores. Quem são esses valores, né? Então, eu já tenho qual é o valor que eu vou colocar aqui no meu X, que vai ser 1/3 de V. Eu tenho o valor que eu vou colocar no meu Y, que vai ser meio, né? 1/2 de todo o grupo. Eu tenho o valor do meu Z, que vai ser 1/10 da soma desses 2 grupos, e adicionado com aquela pessoa que está lendo o livro. Então, como que vai ficar essa resolução? Voltando aqui, no total do meu grupo, lembrando das minhas relações aqui, de quem está ajudando no almoço, de quem está fazendo a limpeza e de quem está colhendo flores, e nós vamos fazer a substituição. Então, eu tenho que o total de grupos vai ser, quem está fazendo o almoço? 1/3 de V. Então, olha lá o meu 1/3 de V. Mais, quem está cuidando da casa, da limpeza? 1/2 de V. Então, 1/2 de V. Mais, quem está colhendo flores? 1/10 da soma dos 2 subgrupos. Então, 1/10 de X mais Y. Mais aquela pessoa que está lendo o livro. Como que nós vamos fazer para resolver aqui, tá? Então, nós temos que ficar bem espertos, bem atentos aqui, porque nós temos uma outra substituição. Para que a gente possa trabalhar com uma equação do primeiro grau, lembre-se, nós temos que ter somente uma incógnita. E olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho V, eu tenho V, eu tenho V, mas eu tenho X e Y aqui no meio. Se eu tenho X e Y aqui no meio e eu tenho uma relação de X e Y que eu posso substituir utilizando V, nós vamos fazer essa substituição. Então, vai ficar V, olha lá, V, 1/3 de V, mais 1/2 de V,
Vou copiar o meu 1/10. No lugar do meu x, eu vou colocar 1/3 de v, fazendo a minha substituição. Mas no lugar do meu y, eu vou colocar 1/2 de v, adicionando mais 1. Cuidado com esses detalhes, tá? É muito comum que algumas pessoas acabam se perdendo com relação a isso, tá? E, dando continuidade, o que nós vamos ter que fazer aqui primeiro? Então, eu vou limpar, tá, os meus riscos para que você não fique confuso com relação a isso. Então, nós paramos nessa equação aqui. Então, eu copio o meu 1/3 de v aqui abaixo, eu copio o meu 1/2 de v novamente, e agora eu vou aplicar a minha distributiva. Esse 1/10 vai multiplicar 1/3. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 3, 30. Lembrando que a gente tem um v aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 2, 20. Copiando o meu v. Mais aquele elemento que está sozinho lá além do nosso livro. Dando continuidade, nós vamos ter o que aqui agora? Olha. Nós vamos ter frações, onde nós temos aqui no meu denominador 1 e aqui no meu denominador também o número 1. Como que eu faço para encontrar o mínimo múltiplo comum? De 3, 2, 30 e 20. Então, lembre-se daquela regrinha do MMMC. Então, eu vou colocar lá do ladinho 2, o 3, o 20 e o 30. E vou começar dividindo pelo 2. Então, eu vou dividir por 2. O 2 dá para dividir por 2? Dá. Vai dar 1. O 3 não dá, então eu copio o meu 3. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Tem número ainda que dá para dividir por 2? Tem. O nosso 10 ainda dá para dividir por 2. Então, eu copio 1, copio 3. 10 dividido por 2, 5. E vou copiar o meu 15. O próximo número que nós podemos em ordem crescente é o número 3. Então, vai dar 1. 3 dividido por 3, 1. Vou copiar o meu 5. 15 dividido por 3, 5. O próximo número agora que nós precisamos dividir em ordem crescente é o meu número 5. Então, eu vou copiar o meu 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. A hora que eu chego em todos os meus resultados como sendo 1, nós vamos fazer aqui a nossa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Quer dizer que o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 20 e 30 é 60. Então, aqui no meu denominador vai ser o 60, porque ele é o menor múltiplo comum entre aqueles números. E agora nós vamos fazer os procedimentinhos de dividir embaixo e multiplicar em cima. 60 dividido por 1, 60. Vezes 1v, 60v. Depois nós temos 60 dividido por 3, 2. Perdão, 20. 20 vezes 1, 20v. 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 1v, 30v. 60 dividido por 30 vai dar 2 vezes 1v, 2v. 60 dividido por 20 vai dar 3 vezes 1v, 3v. E 60 dividido por 1 vai dar 60 vezes 1, 60. Feito essa operação, o que nós já podemos fazer então com o meu denominador? Posso simplificar o meu denominador. Feito isso, nós temos então 60v igual, quando a gente vai somando aqui, olha, 20 mais 30v, 50v. 50v mais 2, 52v, mais 3v, 55v. Mas quem que sobrou lá sem nenhuma letra, nenhuma incógnita? O 60. Esse 55 tem que passar para esse outro lado da igualdade junto com o meu 60. Só que se ele vai mudar de lado, se ele era positivo, agora ele vai vir negativo. E isso vai ser igual a 60. 60 menos 55, 5v, que vai ser igual a 60. Esse 5 vai passar dividindo. 60 dividido por 5, 12. Quer dizer que nesse acampamento tinham, então, um total
de 12 amigos. O que a gente pode observar aí? Será que você conseguiria resolver um problema desse tipo sem usar a equação do primeiro grau? Então, é uma pergunta que eu quero que você pense, que você reflita. Eu, particularmente, eu tenho uma mania, já peguei esse hábito, de quando eu recebo alguma atividade, algum problema, eu tento organizar os dados, que para mim facilita muito. E é tão intuitivo de eu ir colocando já X, Y para aquilo, Z para aquilo, que às vezes até tem um jeito até mais fácil de resolver, mas ainda eu vou por esse caminho, por quê? Porque quando eu pego uma atividade que tem um pouco mais de dificuldade que nem essa, eu às vezes já paro e penso e tenho um pouco de... Tem uma limitação aí com relação a isso, mas você pode ter uma outra estratégia. Tem crianças ou pessoas que acabam fazendo desenho, fazem quadradinhos, fazem pauzinhos. Então são todos recursos, auxílios que vêm aí para nos ajudar nesse tipo de resolução. E eu não acredito que sejam erradas. São formas diferentes. O importante é que a gente chegue na resposta correta e que você consiga entender a importância da matemática básica. Por quê? Se eu não sei MMC, se eu não sei somar com uma fração, se eu não sei fazer distributiva, eu não consigo chegar no resultado final. Muitas pessoas acabam organizando de forma correta aquela atividade, aquela situação, mas aí ela não consegue fazer uma multiplicação com número negativo, ela não sabe fazer uma operação, uma distributiva, uma raiz quadrada, então também não consegue evoluir a partir daquilo. Importância da gente tirar as nossas dúvidas com relação à matemática básica, tá legal? Espero que tenha ficado claro, então, para você essa resolução. Temos aí mais uma atividade agora, quase no finalzinho da nossa aula, uma atividade bem legal, que ela também é bem comum, aparece em vários concursos, aparecem aí em algumas atividades aí que a gente tem no dia a dia, para que a gente possa brincar com o outro, resolver quanto é, quanto não é, e como a equação do primeiro grau também pode estar inserida dentro desse tipo de equação. Vamos lá. Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade do Carlos mais 1/3 da idade da Manuela é igual a 10. Qual que é a soma da idade dos dois irmãos? Então, é hora da gente colocar a cachola para funcionar aí, para pensar. Pense que eles são gêmeos, então já tem uma característica, uma particularidade aí. E discuta com seu colega. Mande as suas contribuições aqui no nosso chat, que eu quero ver o nome do seu polo ainda na nossa aula de hoje. Vamos lá?
Então, vamos resolver essa nossa atividade utilizando os conceitos relacionados a uma equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, nós temos aqui que Carlos e Manuela são irmãos gêmeos, tá? Então, o que a gente tem que considerar com relação a isso? Que Carlos, ele tem quantos anos? Carlos tem X anos. E se eles são gêmeos, a Manuela também tem X anos, tá? Então, só escrevendo aqui o que nós temos de dados no nosso problema. Então, tanto a idade do Carlos quanto a idade da Manuela é X. Só que ele diz que a metade da idade do Carlos, quem é a metade da idade do Carlos? X sobre 2. Mais 1/3 da idade da Manuela. Isso tem que dar igual a 10. Então, olha aí a importância da gente entender isso. E depois ele não pergunta o valor de X, ele pergunta a soma da idade dos dois irmãos. Então, se eu tenho fração, mais uma vez, nós vamos colocar o 1 aqui no meu denominador. Quem é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É o 6. Então, eu vou fazer 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x, igual 6 dividido por 1, 6 vezes 10, 60. Fiz isso, já igualei todo mundo, posso simplificar o meu 6. Então, eu vou ficar, vou passar um risquinho aqui, tá? Então, eu vou ficar com 3x mais 2x igual a quem? Igual a 60. 3x mais 2x, 5x, igual a 60. Esse meu 5 vai passar dividindo. X vai ser igual, então, a 12. Quer dizer que tanto o Carlos quanto a Manuela têm 12 anos. Só que a pergunta é, qual é a soma das idades? Quer dizer, então, que a idade do Carlos é 12, mais a idade da Manuela, que também é 12. Então, isso vai dar 24 anos. Quer dizer que a soma da idade dos dois irmãos é 24 anos. Mais uma questão bem interessante aqui, por quê? Porque às vezes a gente fica tentando. É muito comum a gente ficar tentando jogar valores para resolver aquela situação. Que nem, por exemplo, em vez de eu armar a minha equação do primeiro grau, resolver... Primeiro que quando a gente olha a fração, todo mundo já tem medo da fração, né? Meu Deus, deu fração. Não, vamos sempre olhar para a fração com uma outra forma. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, igualar o denominador, divido embaixo, multiplico em cima. Feito isso em ambos os lados da igualdade, eu posso simplificar o meu denominador e resolver normalmente. Mas nós, às vezes, olhamos para a fração meio que daquele jeito, né? Já tem fração, já vai dar trabalho. Pense como seria a resolução dessa atividade sem a minha equação do primeiro grau. A gente ia ter que ficar jogando valores, jogando números, que é o que muitas pessoas acabam fazendo. Ah, eu vou chutar aqui, será que é 2? Será que é 1? Será que é 8? Até chegar no resultado. Imagine você fazendo uma prova, fazendo um concurso onde tem uma questão desse tipo e você ficar jogando valores. Quanto tempo você levaria para resolver uma situação desse tipo? Então, a equação do primeiro grau vem aí para solucionar esses problemas. Então, na nossa aula de hoje, já chegando no finalzinho, nós passamos aí pela parte do que é uma equação do primeiro grau, como ela é composta, quais são os seus elementos, como nós podemos resolver uma equação, assim como tivemos diversos problemas que podem aparecer no nosso dia a dia e como a equação do primeiro grau pode facilitar essas resoluções. Lembre-se que a gente viu também a questão dos planos, né? De como a gente escolher o melhor plano. Espero que você leve isso para a sua vida, que você consiga aí tomar as melhores decisões com relação a isso. Tivemos também questões com relação a um pacote de turismo, de viagem e como as equações podem nos auxiliar em diversas resoluções. Então, eu gostaria já de agradecer a participação de todos aqui na nossa aula, foi muito legal, gosto muito quando vocês participam do nosso Kahoot, mandam as contribuições para a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro para você como resolver uma equação, como aplicá-las em situações do nosso dia a dia e, claro, atente-se sempre à nossa matemática básica e como essas operações podem influenciar no resultado da nossa situação. Muito obrigada a todos.
Um grande abraço e até uma próxima!